Já estão comigo aqui os nossos debatedores deste primeiro bloco, agora oficial, Zé Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Boa tarde, sejam bem-vindos. Estava com saudade do Zé, mas começo pelo Caio. A fala do magistrado pode ser vista como um discurso político, Caio? Muito boa tarde, Lu. Boa tarde, Zé. Boa tarde à nossa audiência. Olha, é difícil considerar a interpretação, né, da nota do Supremo Tribunal Federal como plausível, né? Vou repetir. Como se extrai claramente do contexto, isso não se extrai claramente do contexto da fala do ministro Barroso, a frase "nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo" referia-se ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição. Quando a gente analisa justamente o contexto, a gente percebe, por exemplo, frases do ministro Barroso nesse mesmo discurso, se é que se pode falar disso. Já enfrentei, né, ou seja, primeira pessoa do singular, já enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo, né? E isso naquele contexto da visão atual, a visão contemporânea, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal sobre o seu próprio papel na democracia. Vamos lembrar a fala mais recente, né, da ministra Carmen Lúcia, né, em voto: desqualificar ministros é desqualificar a justiça eleitoral, é desqualificar o poder judiciário, é desqualificar a democracia. Nesse sentido, tanto Dias Toffoli quanto Alexandre de Moraes também já se manifestaram no sentido de que a figura dos ministros se confunde com a figura do próprio tribunal e que atacá-los, criticá-los ou desqualificá-los, para usar a palavra da Carmen Lúcia, é uma afronta à instituição democrática. Então, ele certamente aqui não se refere a voto popular. Na verdade, todo o tom do discurso é no sentido do quê? De se validar, de se autopromover, de se autoafirmar perante uma plateia hostil. Então, a situação é muito clara, né? Há uma ala especialmente radical, porque a gente sabe que esse movimento estudantil ele é eivado de um pensamento hegemônico, né? Então você tem aí pessoas de esquerda ou da esquerda radical, e uma parte desse grupo estava vaiando. E aí o ministro, ele se coloca: olha, não, nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Aliás, não é a primeira vez que o ministro Barroso traça essa falsa equivalência entre bolsonarismo, né, e o regime antidemocrático ou fascismo, né? Ele disse, né, eu lembro por ocasião do 7 de setembro, que a quantidade de manifestantes nas ruas mostraria o tamanho do fascismo no Brasil, né? Como se o fascismo fosse representado aí por senhoras e senhores e famílias rezando o Pai Nosso, cantando o hino nacional e hasteando a bandeira, né? Então, ele faz realmente essa confusão. São manifestações eminentemente políticas, né? E aí, para se justificar perante um segmento da plateia lá que era hostil, ele vem e coloca sempre os feitos dele, ministro, e por extensão das suas instituições. Ele fala o seguinte: mais recentemente conseguimos resistir a um golpe de Estado, né, em alusão aí ao 8 de janeiro, que estava a caminho. Portanto, temos compromisso com a história, com a verdade plural, com a obrigação de fazer um país melhor e mais, né, dando aí o caráter personalíssimo à fala do ministro. Ele diz o seguinte, né, diante das vaias: fui eu que consegui. Olha só, olha a gravidade dessa fala. Fui eu que consegui o dinheiro da enfermagem, porque não tinha dinheiro. Não tenho medo de vaia, porque temos um país para construir. Então fica muito claro, ao contrário do que diz a nota do STF, pelo contexto das falas, que ele está se referindo, sim, à atuação pessoal dele, né, como ministro, e também à atuação das instituições das quais ele faz parte, né, principalmente Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu acho que não há o que se falar sobre isso, tanto que se fez necessária uma intervenção do STF que, numa analogia com o que tem feito com a lei brasileira, deu uma interpretação bem criativa às falas do ministro. Muito bem, a fala do magistrado pode ser vista como um discurso político, Zé Eduardo Cardoso? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Lu, boa tarde, Caio. Pode ser visto como discurso político e absolutamente natural. O que os magistrados não podem fazer são discursos políticos partidários, né? Análises políticas todos fazem, inclusive magistrados fazem sentenças, porque o direito não se separa da política e ninguém é neutro.
O que me parece é que vamos entender o contexto exato da afirmação do ministro Barroso. O ministro Barroso foi nomeado durante o governo de ministra da presidenta Dilma Rousseff. Não existia uma ditadura, claro. Quando ele fala, nós enfrentamos a ditadura, o que ele está dizendo? O ministro Barroso foi estudante da UERJ, no Rio de Janeiro, combateu a ditadura. Ele tem uma trajetória democrática de cidadão. Então, quando ele fala, nós combatemos a ditadura e nós evitamos que o bolsonarismo pudesse derrotar a democracia, em síntese é isso que ele fala, ele está falando de uma trajetória social. Ele não está falando nós, o Supremo Tribunal Federal, nós, o TSE. Até porque a ditadura não foi derrotada por ele como juiz, mas como cidadão militante que militou na defesa da democracia. É uma fala absolutamente normal, não dá para se extrair disso numa ilação político-partidária, mas apenas que, ao ver do ministro Barroso e ao ver de muitos brasileiros, pode-se discordar, tem gente que acha que não, mas aqueles que estavam nas ruas naqueles dias, especialmente aqueles que levantavam placas pró-intervenção militar, para que se impedisse um governo eleito de assumir, aqueles estavam defendendo um golpe de Estado, porque intervenção militar, eu não consigo entender nenhuma outra interpretação jurídico-política que não um golpe de Estado naqueles termos. O que é essa intervenção militar que não um golpe de Estado? Não é? Então, objetivamente, quando ele fala nós evitamos a ditadura, derrotamos a ditadura e derrotamos o bolsonarismo, ele está dizendo o seguinte, é absolutamente normal as vaias e os aplausos da democracia. Foi por isso que nós lutamos. Nós lutamos como cidadãos justamente para que a democracia não fosse atingida. O fizemos na época da ditadura, por isso que ele fala conquistamos a democracia, e fizemos agora derrotando aquelas forças golpistas que queriam efetivamente a intervenção militar. Em síntese, ele identifica as forças golpistas com o bolsonarismo. Muitos brasileiros fazem isso hoje, outros não fazem. É a maneira com que ele está vendo, é a maneira que ele se prestou. Num evento político, fez uma fala política em que expressa a sua posição, nada a reprovar. Já houve no passado ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, e o Caio sempre lembra palavras do passado de alguns ministros que falavam que o governo era uma cleptocracia, etc, etc, etc. É da vida política, quando não se assume uma dimensão político-partidária. O que eu não posso é elogiar falas quando me agradam e não elogiar quando me agrada. Eu posso até elogiar na perspectiva política. Agora, do ponto de vista do poder dizer ou do não poder dizer, eu não posso efetivamente aplaudir o que me desagrada, o que me agrada e vaiar o que me desagrada. Muito bem, Caio. Parlamentares da oposição anunciaram que vão dar entrada em um processo de impeachment contra Barroso sob a acusação de que ele teria cometido atividade político-partidária. Dito isso, vamos à pergunta. A declaração acirra a polarização do país? Não, na verdade, ela simplesmente atesta a polarização do país. E, assim, não é a primeira vez que o ministro Barroso atua de forma eminentemente política. Aqui a gente nem está entrando aí na seara, né, do ativismo judicial, né, da ingerência do Poder Judiciário no Poder Legislativo e também no Poder Executivo, né, especialmente durante o período de pandemia. Mas vamos lembrar, por exemplo, né, quando esteve à frente do Tribunal Superior Eleitoral, a saga política do ministro Barroso para fazer, né, o que poderia se chamar de um lobby contra o registro impresso do voto eletrônico. A gente sabe que existe uma realidade política no Brasil em 2015, né, na qual, quando o projeto, né, essa ideia foi submetida, né, ao Congresso, nós tivemos 433 votos a favor, 7 votos contrários e 2 abstenções. O encaminhamento unânime de todos os partidos pela aprovação, né, desse dispositivo. Portanto, você tinha da esquerda à direita, passando pelo centro, incluindo PT, PCdoB, PSOL, PDT, todos os partidos políticos em 2015 eram a favor do registro impresso do voto eletrônico. E não se fale em voto impresso, porque não se trata disso. Se trata simplesmente de uma outra camada, né, de verificação na qual o eleitor pode ver num papel impresso se, né, aquilo que está impresso corresponde
ao voto que ele fez antes e sem que o eleitor manuseie esse voto, ele é depositado em urna separada que depois se presta a uma auditoria que pode ou não ser solicitada por partidos, candidatos, etc. Então, nesse caso especificamente, quando a PEC foi submetida, né, se não me engano, em 2021, aí sim você teve uma grande atuação dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de influenciar parlamentares. Isso foi feito, não foi feito na surdina, isso foi feito assim, a olhos vistos, né? E então esse tipo de manifestação é muito comum. Agora, dessa vez, e aqui eu vou discordar do Zé, simplesmente porque o ministro Barroso ele chama para si, ele fala, já enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo. Então não se trata aqui de falar de uma jornada social, mas sim de uma atuação pessoal no sentido de interferir na vida política do país. Não tem outra maneira de interpretar o que foi dito. Muito bem. Zé Eduardo, eu quero te pedir licença só um pouquinho, porque o presidente Lula está discursando nesse momento, após sancionar a lei do novo Minha Casa Minha Vida,